Queridos, é muito bom estarmos nessa manhã de domingo juntos. Você que está nos acompanhando nas redes sociais, nós vamos ter uma manhã muito especial. Depois desse período de louvor tão especial que nos conecta diante de Deus, nós vamos receber uma porção da palavra agora. Eu gostaria de convidar a doutora Ariane. A doutora Ari foi um instrumento poderoso de Deus para me abençoar alguns meses atrás. Quando eu estava totalmente sem entender o que estava acontecendo com o meu organismo, a pastora Wanda pediu para que ela ajudasse e ela me deu uma orientação médica a respeito de alimentação. Eu estava todo zoado depois do Covid e ela me deu algumas aulas que eu falei assim: meu Deus do céu, como o nosso organismo é maravilhoso. E ela vai falar a respeito disso hoje de manhã. E assim, quando ela me passou a dieta, eu falei assim: você está de brincadeira comigo? E aí eu fui pesar, né? Era tudo pesadinho. Eu falei assim: mas eu não vou passar fome nunca. Então, esse conceito, às vezes, né, esse mito de que vou fazer dieta, vou passar fome, não procede. Enfim, é a área dela. E ela vai falar com a gente a respeito de como Deus planejou tudo isso, como o seu organismo é um complexo maravilhoso e nós precisamos cuidar bem dele. Queria que você orasse junto comigo pela vida da Ari. Estende sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida da doutora Ari e peço que a mão do Senhor esteja sobre ela e que ela seja um instrumento poderoso para falar com a gente hoje de manhã. Abre, Senhor, o nosso entendimento e que possamos, Deus, te louvar por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e como nós somos complexos. Usa a vida dela, abençoa cada pessoa que está aqui, as pessoas que estão acompanhando pela internet. Fale conosco nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado por aceitar o convite. Vamos recebê-la. Pode se sentar no seu lugar. Abre o teu coração, Deus tem muito para falar com a gente hoje. Bom dia, paz. Estou muito alegre e grata por esse dia. Agradecer ao pastor pelo convite, pela confiança, né, por estar aqui hoje falando com vocês sobre o cuidado com o corpo. Neste local que a gente recebe tanto conhecimento, tanto alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. E hoje a gente vai ter a oportunidade, então, de falar sobre a importância das boas escolhas para uma saúde plena, que envolve corpo, alma e espírito, né? Então, e a gente vai falar de escolhas, né? Esse presente que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. E é importante que a gente saiba fazer boas escolhas, que a gente tenha conhecimento para fazer boas escolhas, porque as escolhas fazem parte da nossa vida, dia a dia. A gente escolheu estar aqui, né? Igual a Dani comentou, a gente não foi obrigado, a gente escolheu estar aqui. E a gente escolhe se a gente vai aplicar aquilo que a gente aprende aqui ou não. E toda escolha tem uma consequência. Se a escolha é boa, uma consequência boa. Se a escolha é ruim, muito provável que a consequência também será ruim, né? Então é sobre isso que a gente vai falar. Vocês vão ter a oportunidade de baixar o PDF da mensagem de hoje. Então vai aparecer o QR Code aí na tela. E aí vocês vão poder, né, ter essa mensagem em casa, poder acompanhar e tudo mais, para quem quiser, claro. Então vou deixar um tempinho aí. E antes, para dar tempo, né, de vocês baixarem aí a mensagem, queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que Deus, Ele se importa com a nossa saúde? Será que Ele se preocupa com a forma com que a gente cuida do nosso corpo? O que vocês acham? Pode fazer assim ou assim? Sim, né? Eu não tenho dúvida que Deus se importa e se preocupa com a nossa saúde. Mas é responsabilidade nossa cuidar da nossa saúde. Ele deixou isso como nossa responsabilidade. Lá em João 10:10, diz assim, na segunda parte do versículo: eu vim para que tenham vida e a tenham de forma plena. Tenhamos de forma abundante, de forma plena.
E uma vida plena são todas as áreas da nossa vida, não é mesmo? Então envolve a saúde física também, envolve a parte espiritual, envolve a alma, outras áreas da nossa vida financeira, nossa vida familiar, nossa vida social, mas a nossa saúde está inclusa nisso. Então é interesse de Deus que a gente tenha uma vida com saúde. E aí a gente precisa fazer boas escolhas para isso. E em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz o seguinte: vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Ele espera isso de nós. Ele espera que honramos Ele com o nosso corpo, né? E para a gente honrar a Deus com o nosso corpo, a gente precisa cuidar da nossa saúde. Não tem como desvincular isso. Aliás, para a gente cumprir o propósito de Deus, o propósito que Ele tem para a nossa vida aqui na Terra, a gente precisa cuidar do nosso corpo, porque senão a gente não consegue fazer o que a gente deve fazer, né? Se a gente não cuidar do nosso corpo, a gente realmente não consegue cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Então é importante que a gente aprenda, que a gente conheça, né? E que para a gente poder fazer boas escolhas, porque são essenciais para uma boa qualidade de vida, certo? Tanto que a gente falando então de escolhas, lá em Provérbios 9, 12, Provérbios é bem legal, né? Dá aquelas puxadas de orelha e abre nossos olhos. É bem gostoso ler Provérbio. E cada dia que a gente lê, a palavra se renova, né? A gente, uau, mais uma coisa nova, mais uma coisa que eu preciso aprender, que eu preciso aplicar. E é bem interessante. Então, está escrito assim, Provérbios 9, 12. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Então, assim, sábio é muito além do que só conhecer, do que só ser inteligente. Ser inteligente é muito bom, né? Mas a gente ser sábio é a gente colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo, né? E se a gente for sábio e fizer boas escolhas, colocar em prática o que a gente aprende, o benefício será nosso. Está na Bíblia, né? Agora, se a gente for zombador, né, der de ombro, nada a ver, não preciso cuidar do meu corpo, né, porque eu sou cristão e eu preciso cuidar somente do meu espírito. E a gente vai ver como que é importante o corpo para o espírito, espírito e alma e corpo, está tudo ligado. Mas aí quem for zombador sofre consequências, escolhas ruins, consequências ruins, né? Lá em Provérbios 22, 3, já diz o seguinte: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. Já vou buscar refúgio, né? Foi esperto. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Novamente, então o inexperiente, aquele que acaba não tendo conhecimento sobre aquilo, acaba seguindo adiante, fazendo, né, escolhas sem pensar, sofre consequência. E lá em Gálatas 6 e 7, na segunda parte do versículo também, diz assim, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então é aquilo que a gente já sabe, né? O que a gente planta, a gente colhe, né? Consequência. Escolha, consequência, né? E a forma com que a gente foi criado foi espírito, alma e corpo. E o pastor fala disso de uma forma tão fácil da gente compreender, né? Ele fala, nós somos espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo, né? E é bem interessante que, assim, isso tudo está na Bíblia e tem vários cientistas, vários estudiosos que estão com interesse em relação da espiritualidade com a qualidade de vida. Estão fazendo estudos, né, e está aumentando muito o estudo em relação a isso, sobre a importância da espiritualidade para a nossa saúde. Desses últimos 10 anos, a maioria dos congressos que eu vejo de nutrição
relacionado então com a parte de saúde, qualidade de vida e tudo mais, sempre tem ao menos uma aula, né, ou uma sala. Então, congresso sempre são várias aulas, várias salas ocorrendo ao mesmo tempo, né? Sempre tem ao menos uma onde vão falar sobre a importância da espiritualidade para a saúde das pessoas. Cientistas falando isso. Então, pessoas que às vezes eram céticas em relação a isso, começam a estudar e começam a divulgar que é importante a gente cuidar da nossa espiritualidade para a nossa saúde. E aí vários estudos mostrando que a espiritualidade é importante para a gente melhorar a nossa qualidade de vida, o funcionamento das nossas células. É importante para pacientes que estão em tratamento intensivo, para a recuperação dessas doenças, para espiritualidade é importante para a saúde mental. A importância da espiritualidade para familiares de pacientes em cuidados paliativos. Então isso vai indo além. E aí vem a física quântica ainda, que estuda a parte menor da célula, mostrando que a espiritualidade melhora a energia entre os íons de uma célula, fazendo com que a gente tenha uma melhor longevidade. Isso os estudos vêm provando e vem aumentando muito. De 20 anos para cá começou a ter um interesse maior, mas de 10 anos para cá teve um boom em relação a isso. Só que isso já está na Bíblia já faz muito tempo, a gente já sabe disso, né? Mas é importante, e é importante a gente sempre relembrar. Então, cuidado com o espírito, cuidado com a alma e cuidado com o nosso corpo. Em relação à alma, é ali onde estão os nossos sentimentos, né? Eu sempre comento com os meus pacientes que não tem sentimento sem ter envolvimento de hormônio. Sentimento, alma, com envolvimento de hormônio. Então, corpo, saúde física, certo? Não tem como. E para a gente ter a quantidade e a forma de ação correta dos hormônios, a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa dar nutrientes para o nosso corpo, a gente precisa dormir bem, a gente precisa fazer atividade física, a gente precisa ter um bom funcionamento do nosso trato digestório, os demais sistemas e por aí vai. Mas a gente precisa, então, do cuidado do corpo para que a nossa alma e nosso espírito estejam bem. E aí, lá em Gênesis 2:7, né? Tá assim, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Do pó da terra, o corpo, a massa. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, o espírito. E o homem foi feito alma vivente. Então aqui, né? Desde Gênesis já fala dessa nossa formação e o quão é importante que esses três estejam em equilíbrio para que a gente tenha uma saúde plena, certo? Lá em Provérbios 17:22 diz assim, ó: um coração alegre dá boa saúde, mas um espírito abatido faz mal ao corpo. Então assim, um coração alegre, uma alma alegre faz bem para a nossa saúde, para o nosso corpo. E um espírito abatido, um espírito que não está sendo alimentado, um espírito enfraquecido, um espírito triste, deixa o corpo também abatido, deixa o corpo fraco, né? Lá em Provérbios 3:7-8, fala o seguinte: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor, evite o mal, e isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então é importante a gente temer ao Senhor, a gente fazer boas escolhas, evitar o mal, porque isso faz bem para o nosso corpo, para a nossa saúde e dá nutrientes para os nossos ossos, tá? Então tá mais do que certo que a gente precisa sim se preocupar com a nossa saúde, que a gente precisa sim honrar a Deus e ter, né, esse temor a Deus através das nossas escolhas com o que a gente vai fazer com o nosso corpo. E aí hoje, então, a gente vai aprender um pouco mais, vai se aprofundar um pouco mais sobre a função do nosso trato gastrointestinal, então nosso sistema digestivo. Eu vou focar então nessa funcionalidade de 4 órgãos.
importantes, é a nossa porta de entrada de nutrientes. Então eu sou encantada, na verdade, com o funcionamento do nosso corpo. E cada vez que eu aprendo mais sobre isso, eu vejo a grandiosidade de Deus com a criação. O cuidado dele conosco, né? A forma como que tudo funciona, a forma como tudo age, os nutrientes que ele deixou para nós, dos alimentos, a forma que isso age no nosso corpo, as combinações de nutriente de cada alimento foi feito perfeitamente para que a gente tenha saúde. Se a gente ingerir desses alimentos que ele deixou para nós, e aí tudo funciona bem, né? E aí a gente vai falar então sobre o corpo, né? Sobre o trato gastrointestinal. É muito legal e muito gostoso. Espero que vocês mergulham junto comigo nisso, para vocês entenderem a importância que é a gente conhecer como funciona o nosso corpo para a gente fazer boas escolhas, tá? Primeira coisa que eu vou falar então é sobre a boca. Ela tem uma função muito importante que acaba sendo deixada de lado, muitas vezes. Eu percebo isso na prática diária de atendimento, que é o seguinte: função principal, mastigação. O único local que a gente faz mastigação, que a gente tritura o alimento, é na boca. Não tem outro. Não adianta a gente, eu vou jogar de um lado, jogar do outro e pôr para dentro, meu estômago se vira lá. Acabou, gente. Vai maltratar todo o restante do nosso corpo se a gente não mastigar direito. Por quê? Porque é somente aqui que a gente consegue fazer a trituração, a fragmentação do alimento, para que as enzimas depois digestivas consigam fazer a função dela. Então, cada órgão tem a sua função. E a gente precisa conhecer a função de cada um para a gente usar da forma correta, né? Então, é importante a gente mastigar bem. Mastigar bem o alimento, porque também a gente tem liberação de saliva na boca, com uma função, com várias funções, na verdade. Nessa saliva tem várias enzimas digestivas e tudo mais. Não vai dar para eu me aprofundar em cada coisa, mas eu quero falar de uma, que é a enzima que chama lisozima. Essa enzima ela tem uma ação antimicrobiana. E o que é isso, né? Essa ação antimicrobiana? Ela destrói micróbios. Então, vírus, bactérias, fungos, que a gente possa ter contato ali no momento, né, que a gente está se alimentando. Então, é muito importante que a gente mastigue bem o alimento para que tenha, então, a liberação de saliva que vai estar com essas enzimas para elas fazerem a ação delas. Se a gente não mastiga direito, não dá tempo dessa funcionalidade ocorrer de forma adequada. Tá? Então, essa lisozima, no caso, ela já é algo importante para a nossa imunidade. Então, nosso trato gastrointestinal é a nossa porta de entrada de nutrientes, de vitaminas ou de coisas ruins. Que se a gente não usar de forma correta, não saber como funciona de forma correta e não fazer escolhas adequadas para o nosso corpo, a gente acaba absorvendo o que não deveria e acaba fazendo mal lá dentro do nosso corpo para todos os demais órgãos, certo? Então é importante a gente mastigar bem. E aí a gente vai para o segundo órgão, que é o esôfago. O esôfago, a maioria das vezes as pessoas comentam que ele é simplesmente um tubo que direciona o alimento da boca até o estômago. Ele faz isso, sim, né? Mas ele tem outras funções além disso. Uma das funções que eu vou focar aqui hoje é que ele libera muco. Esse muco, ele lubrifica o nosso esôfago para que esse alimento, então, ele desça de forma macia, de forma adequada, fácil, né? Para chegar, então, no nosso estômago. Só que, para ter a liberação do muco, a gente precisa mastigar. Se a gente não mastiga, não dá tempo de ter essa liberação de muco. E aí o que acontece? O alimento desce machucando o nosso esôfago. Vocês já perceberam que se a gente come rápido, não mastiga direito e vai engolir, dá a impressão que está travando, sabe? A gente sente o alimento descendo, parece que está segurando, né? Está tudo errado, não mastigou direito, não deu tempo das células do esôfago fazer a liberação desse muco para direcionar de forma suave e adequada o nosso alimento lá para o estômago.
E aí não é só isso que faz mal, a falta da mastigação. Quando chega lá no estômago, então, que é o terceiro órgão que a gente vai falar hoje, quando a gente não mastiga direito, é o outro órgão que vai sofrer também, e muito, aliás. O nosso estômago ele tem várias funções, tem função imunológica também, então ele libera algumas enzimas digestivas, ele libera ácido clorídrico, que ajuda a quebrar, né, e destruir bactérias e fungos também tem essa função, mas também digestão do nosso alimento. Então é ali que vai fazer a digestão química do nosso alimento com ácido clorídrico, que é o que eu vou focar hoje. No estômago tem liberação de várias substâncias que vão ser importantes para o processo digestivo. Mas falando então do ácido clorídrico, ele vai fazer essa digestão do alimento, vai quebrar esse alimento que já está mastigado para enviar lá para o intestino, né? Para seguir então o processo adequado. Mas se a gente não mastigou direito o alimento, esse alimento vai chegar pedaços lá dentro do nosso estômago, e esse estômago vai sofrer muito para fazer essa digestão. Sofrer bastante mesmo. E ele vai começar a ser exigido uma quantidade muito maior de trabalho. Então, ele vai precisar liberar muito mais ácido clorídrico para conseguir fazer essa digestão. E o que acontece com isso? Acontece que dificulta a digestão. Esse excesso de trabalho que ele vai precisar fazer, porque a gente fez uma escolha ruim antes, não mastigou direito o alimento, vai machucar, né? Porque vai liberar uma quantidade muito maior de ácido, pode desenvolver aí uma dor epigástrica, uma dor no estômago, refluxo, gastrite, azia, dificuldade de digestão, sensação de empanturramento, por conta de tudo isso, né? Então, como que a gente pode evitar essas coisas? Mastigando direito o alimento, né? E aí outra coisa ruim de quando a gente não mastiga direito o alimento é que aí esse estômago não vai conseguir fazer essa quebra, porque ele não vai triturar o alimento, né? Ele vai mandar esse alimento lá para o intestino, com pedaços, em pedaços, porque não mastigou, né? E aí o que acontece? Lá no intestino, ele não é preparado para receber pedaços de alimento, certo? Chegando pedaços de alimento lá, a gente tem bactérias no intestino. Bactérias boas e bactérias ruins, que são nossas amigas, as boas. As ruins a gente precisa deixar elas sempre em quantidade menor, a gente vai aprender sobre isso hoje. E aí, quando a gente engole, então, alimentos em pedaços e chega lá no nosso intestino, a gente acaba alimentando bactérias ruins. Elas que fermentam alimento que a gente não mastigou direito e que foi enviado lá para o nosso intestino. E elas ficam super felizes quando a gente não mastiga direito, porque elas se multiplicam, elas fazem festa, né? Então elas se multiplicam e ficam super felizes que elas vão dominar todo aquele espaço. E se elas dominam aquele espaço, as bactérias ruins, não deixa espaço para as bactérias boas estarem lá. As bactérias ruins, além de fermentar esses alimentos ruins, né? Então fermentam, produzem gases ruins, mas também produzem várias toxinas e citotoxinas que destroem a parede do nosso intestino. A gente vai ver figura disso depois para vocês conseguirem visualizar e entender melhor isso. E essas toxinas entram para o nosso corpo, entram lá para a nossa corrente sanguínea. Causa inflamação, causa alergias, causa infecção, porque a gente deixa a barreira do nosso intestino, que tem a função de filtrar o que vai entrar para o nosso corpo. Essas bactérias destroem essas barreiras, elas abrem como se fosse uma peneira, sabe? O nosso intestino tem que estar com a peneira fechadinha, uma peneira bem fininha. E se a gente tem uma quantidade de bactérias ruins e a gente está alimentando essas bactérias, elas estão produzindo substâncias ruins que machucam o nosso intestino, começa a abrir, é como se rasgasse o feixe dessa peneira, sabe? Então vai ficando aberto. E aí, em vez de filtrar, de ser fechadinho e entrar só o que precisa, vai estar aberto e vai entrar qualquer coisa. Entrar para onde? Lá para a nossa corrente sanguínea. E o nosso intestino, a gente vai ver que ele tem ligação com vários outros órgãos. E se entra coisas ruins pelo nosso intestino, vai chegar aos demais órgãos e vai ser prejudicial para a nossa saúde. Vai causar inflamação, vai causar doenças crônicas,
que são ocasionadas por hábitos de vida ruim, né? Então, a maioria das doenças crônicas são inflamatórias. Diabetes, obesidade, hipertensão, tiroidite de Hashimoto, então problema de tireoide, algumas doenças até do sistema reprodutivo, saúde mental está envolvido com a parte do nosso intestino, com essa barreira quando ela está aberta e começa a entrar um monte de coisa inflamatória, atrapalha o funcionamento do nosso cérebro, para a nossa pele. Então, vai indo muito além de só o intestino estar inflamado, certo? Mas aí a gente vai voltar um pouquinho lá para o estômago para a gente entender a importância de mastigar direito. É também que o nosso estômago faz a regulação, né, envia sinal para o nosso cérebro em relação à saciedade. Quando a gente come muito rápido, não mastiga direito o alimento, vai ocasionar também que a gente vai comer além do que a gente precisa, do que o nosso corpo precisa. Por quê? Porque o nosso estômago ele manda sinal para o nosso cérebro quando ele começa a receber alimento. Mas vamos parar para pensar. Quando a gente come muito rápido, não dá tempo desse sinal ocorrer. Então eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem normalmente leva em torno de 20 minutos ou mais para comer o almoço e a janta? Olha, eu tenho alguns colegas aqui. Normalmente eu fico sozinha, né, para terminar de comer. Eu já estou acostumada com isso. Minha sobrinha fala que uma das minhas características é que eu sou a primeira a lavar a mão e sou a última a sair da mesa. Minha característica, segundo minha sobrinha, né, que me observa desde quando ela era pequenininha. E normalmente eu acabo ficando, né, porque eu mastigo bastante, gosto de aproveitar esse momento, né, um momento muito gostoso. E quem leva em torno de 15 minutos, mais ou menos, de 15 minutos para menos, para comer o almoço e a janta. 15 minutos, uma parte também, e 10 minutos. Podem falar, gente. Eu vejo isso diariamente, 10 minutos e 5. 5 minutos. Isso, na verdade, sabia que o mais comum que eu percebo é esse tempo de 10 a 5 minutos que as pessoas levam para comer o almoço e a janta, que são nossas refeições maiores. E aí o que acontece, hein, gente? Quando a gente come tão rápido assim, igual eu falei, o nosso estômago vai mandar esse sinal para o nosso cérebro e leva em torno de mais ou menos uns 20 minutos para ocorrer isso. Se a gente come muito rápido, em 5, 10 minutos, dá tempo de a gente comer um prato de comida, dá tempo da gente repetir esse prato, dá tempo da gente comer sobremesa e repetir a sobremesa. A gente comeu muito além do que a gente precisava. E aí, quando chega o sinal para o cérebro libera o hormônio de saciedade, aí a gente se dá conta, fala, puxa vida, hein? Comi muitão, tô cheia, tô lotado, né? Não é nem cheio, tô lotado. Ai, tô me sentindo mal, tá pesando aqui, ó, tá difícil de digerir, né? Acho que aquilo, tal coisinha que eu comi não me caiu bem. Pois é, não caiu bem mesmo, né? Porque não foi aquela coisinha, foi tudo além que acabou ingerindo, né? E então não é legal, né? E outra coisa, né, quando a gente come muito rápido, normalmente a qualidade do alimento não está muito equilibrado, né? Porque vamos parar para pensar. Para a gente comer um prato de macarrão ao sugo, macarrão puro ali com um molhinho, né? É mais rápido, né? Um carboidrato é facinho ali de engolir, até sem mastigar, porque é mais maciozinho e tal. Mas ali um prato de salada, não tem como. Definitivamente não tem como. A não ser que a gente ingira um monte de líquido junto para ir descendo isso. Mas que sofrimento, né? E aí esse líquido também vai fazer muito mal, porque ele vai diluir o nosso ácido clorídrico, independente de qual seja esse líquido, acima de 150 ml. Tá? Então tem um certo cuidado aí em relação à quantidade que a gente vai ingerir de líquido e evitar, dependendo do líquido, porque, por exemplo, um refrigerante, quando a gente come junto ali com o alimento, normalmente as pessoas falam assim, mas aí eu como bastante assim, quando eu estou me sentindo cheio, eu tomo um copo de refrigerante de cola e o que acontece? Eu sinto
um alívio. É muito bom. Sabe por que é muito bom? Porque os refrigerantes, no geral, eles abrem um esfíncter que faz o fechinho ali entre o estômago para o intestino. Isso fica fechadinho. Eles abrem isso para mandar logo, para empurrar logo para baixo o alimento que está ali no estômago. Mas aí o que acontece? Não dá tempo de digerir. E o que a gente faz quando a gente não digere o alimento? Alimenta a bactéria ruim. Tá? Então é interessante, é importante a gente pensar em tudo isso. Aí, só estou dando a corda para vocês pensarem em fazer escolhas. Vão pegando, tá? E aí, quando chega lá no intestino, a gente tem várias funções no intestino. Além só da digestão, a gente termina o processo digestivo lá no intestino. A gente tem todo o processo de absorção aí no intestino, que ocorre a absorção de nutrientes, vitaminas, minerais, macronutrientes e tudo mais, quando eles estão bem digeridinhos, né? E a excreção daquilo que a gente não vai usar. O corpo, então, vai eliminar ali no intestino. Mas as funções do intestino vai muito além disso. O nosso intestino ele tem função imunológica. O que é isso? Função de fortalecer a nossa imunidade, de ajudar no funcionamento da nossa imunidade. Para vocês terem noção, no nosso intestino a gente tem em torno de 70% a 80% dos nossos linfócitos totais que a gente tem no corpo. O que é isso? Linfócitos são células de defesa, um tipo de célula, na verdade, de defesa que a gente tem no nosso corpo. São nossos guerreiros, tá? Eles agem para nos proteger. E 70% a 80% está lá no nosso intestino. Função imunológica muito importante. A gente tem o GALT lá no nosso intestino, que são células do tecido linfóide, que também faz parte da imunidade. E esse tecido linfóide, ele está ali no intestino, e a gente tem também lá no nosso nariz, na laringe, no brônquio e em todo o tecido conjuntivo do nosso corpo. E tem uma relação direta entre essas células do nosso intestino, essas células GALT do nosso intestino, para todo esse restante, onde tem essas células também, tá? Então a gente já vai entendendo aí que tem conversa entre intestino e parte de nariz, laringe, brônquio, tecido conjuntivo. E se a gente tem uma reação alérgica intestinal, é muito comum que a gente tenha alguma reação na região de nariz, laringe, a parte de pulmão, sabia? Então, pode acontecer, por exemplo, de quando tem... isso tudo tem que ser investigado e tudo mais, mas é muito comum a gente ver casos de rinites crônicas envolvido por problema intestinal, tá? Então, é só cuidar ali da porta de entrada, né, do nosso trato digestório, para as outras coisas funcionar melhor, certo? A gente tem também ali no intestino, olha só, uma função neuronal muito importante. A gente tem em torno de 500 milhões de neurônios no nosso intestino. Sabe neurônios que a gente tem no nosso cérebro, que nos dá estímulo para pensar, que nos dá estímulo para agir? A gente tem lá no intestino 500 milhões, gente. Por isso que o intestino está sendo tão estudado e tão falado como segundo cérebro, né? Porque os neurônios faz parte da forma da gente agir, da forma com que o nosso corpo funciona, certo? Então é importante, ele controla, para vocês terem noção, ali no intestino, tem controle direto com o hipotálamo, controle de vários hormônios, leptina, serotonina, norepinefrina, insulina, glucagon, cortisol, grelina e várias outras endorfinas que estão relacionados com obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemia, inflamações no geral, alergias, tá? Então é importante a gente cuidar do nosso intestino e das bactérias que a gente alimenta no nosso intestino por conta disso. Nosso intestino tem função endócrina. 90% da produção de serotonina ocorre ali no intestino. Ali no intestino. O que é a serotonina? Serotonina é aquele hormônio do bem-estar, tá? Então, o hormônio, aliás, ele é um hormônio do bem-estar, mas não é só isso, né?
esse hormônio, ele também faz parte do metabolismo da melatonina, que é um hormônio que nos auxilia, uma das coisas, aliás, que nos auxilia para dormir bem, tá? E para ocorrer o nosso processo de detoxificação de forma correta, a gente precisa de serotonina, melatonina e tudo mais. A serotonina controla o nosso cortisol, tá? E se a gente parar para pensar que a gente tem produção de 90% de serotonina lá no nosso intestino, isso vai ocorrer só se a gente cuidar do nosso intestino, se a gente tiver bactérias boas no nosso intestino, e se a gente não fizer isso, é muito provável que a gente não tenha essa quantidade adequada de serotonina no nosso corpo, certo? E aí, não adianta a gente ingerir, né, melatonina, não adianta, porque a gente precisa cuidar do nosso intestino. Porque é ele que vai sintetizar aquela que faz a parte do metabolismo da melatonina lá dentro do nosso corpo, tá? Pode ser que eu tentei deixar assim, eu sempre tento passar de uma forma mais didática para ficar fácil de vocês irem imaginando esses processos. Não precisem decorar os nomes, só entendam que é importante a gente cuidar do nosso trato digestório, porque ele tem relação com todo o nosso corpo, com toda a nossa saúde, certo? Lá no nosso intestino também, a gente tem as bactérias boas, quando a gente alimenta, dá alimento para elas, a gente vai aprender quais são os alimentos dela. E essas bactérias produzem neurotransmissores. Tá? Esses neurotransmissores que vão fazer ligação, né, com os demais órgãos do nosso corpo, mas principalmente com a parte do nosso cérebro, né, lá no hipotálamo, então controle lá no hipocampo, modulação de humor, de emoções, alma, né, hormônio, a gente falou, memória, cognição, ansiedade, estresse. Está tudo envolvido. Então, um intestino bem cuidado é muito mais fácil a gente controlar as demais coisas. Essas bactérias boas, quando elas têm alimentos bons, né, elas conseguem, então, sintetizar, aliás, vitaminas. Tá? Então, a gente precisa cultivar essas bactérias boas para que a gente tenha produção de vitamina em quantidade adequada. E vários outros nutrientes, como o ácido graxo de cadeia curta, que é um nutriente que nutre a parede do nosso intestino. Lembra que eu falei que as bactérias ruins fazem essa parede abrir? As bactérias boas nutrem o nosso intestino para ela ficar fechadinha, para ela ficar amarradinha, tá? A gente vai ver essa imagem, é bem legal. E aí, com isso, com essa parede intestinal fechadinha, a gente consegue filtrar toxinas, bactérias, vírus e todas essas coisas ruins que poderiam entrar. Mas, como o nosso intestino está forte, está filtrando bem, não vai entrar lá para a nossa corrente sanguínea, certo? Nosso intestino tem função de detoxificação. O que é isso? Essa função de realmente fazer essa seleção, né? Deixar separadinho aquilo que é ruim, ser excretado, e aquilo que é bom, né? Que é preparado para ser absorvido, consegue ser absorvido através dessas células do nosso intestino, quando elas estão bem cuidadas. Então, ela serve como uma barragem, certo? Aí não adianta, gente, se a gente tomar um suco detox, 1 litro de suco detox no dia, mas se a gente não estiver cuidando do nosso intestino, não adianta, porque a gente vai estar absorvendo um monte de toxina, a gente vai estar alimentando um monte de bactérias ruins e se enganando, achando que eu estou tomando suco detox e eu estou fazendo uma coisa super boa, mas eu estou comendo um monte de coisa ruim que está machucando o meu intestino, que está alimentando bactéria ruim, entende? A gente tem que cuidar da base, dessa primeira parte. E é a coisa mais fácil, vocês vão ver, é a coisa mais fácil que tem, é cuidar, é só fazer escolhas boas. E essas escolhas são fáceis, acessíveis e tudo mais. E aí a gente vai ver que o nosso intestino tem ligação com vários órgãos. Eu coloquei alguns aqui, né, para vocês verem. Então coloquei o cérebro, a tireoide, né? Então a gente já viu a parte de fígado. Ali no nosso intestino a gente tem a veia porta. Na verdade, a veia porta, toda a parte do nosso trato digestório, que ela vai direto, tudo que passa ali no nosso intestino vai através dessa veia porta lá para o nosso fígado. Esse órgão tão importante que não
não tem como, né, eu falar, me aprofundar sobre ele hoje, mas é importante que a gente cuide do nosso intestino para a gente filtrar o que vai para o nosso fígado, certo? E aí a gente tem o nervo vago também no nosso trato digestório. O nervo vago é o quê? É um nervo que se conecta direto com o nosso cérebro, direitinho. Então, tudo que está acontecendo ali no nosso intestino, se está um ambiente de inflamação, se está um ambiente de infecção, o nosso cérebro vai sentir e vai relacionar isso tudo com o nosso corpo. A gente vai se sentir mal, certo? Então, essa comunicação é direta. O nervo vago, aliás, ele tem comunicação do nosso intestino para o cérebro, com o coração, com o nosso baço, a parte de imunidade, o baço. Tem função, né? Tem gente que fala que o baço não tem função. Estômago, pulmões, rins, sistema reprodutivo, tá tudo ligadinho com o nervo vago. E também com o intestino. Então, vai depender do que quais as bactérias que a gente alimenta, para a gente selecionar quais as consequências que a gente vai ter. Aí a escolha nossa, tá? Aí a gente vai ver agora uma imagem da barreira do nosso intestino quando ela está saudável. Eu coloquei um desenho aqui. Aí vocês vão ver, ó, tem as bactérias, né, alérgenos e toxinas. Essa parte de cima, rosinha clara, é como se fosse o lúmen intestinal. Então, a parte de dentro aqui do intestino, tá? O que está ali, quando as nossas células de intestino, que são aquelas ondinhas que estão ali, né, com aquele risquinho, aqueles 3 risquinhos que é como se fosse um fechinho, uma amarra entre uma célula e outra, quando isso tudo está saudável, é para ficar dessa forma, ó, grudadinho e fechadinho. Bactérias, alérgenos, toxinas, citotoxinas, ficam tudo lá no lúmen. E o que acontece? Quando fica lá no lúmen e o intestino está fechadinho, está saudável, está sendo bem cuidado, vai embora na excreção, vai embora nas fezes. Ok, o nosso intestino fazendo esse processo de detoxificação, limpando e selecionando aquilo que o nosso corpo não deve ingerir, tá? E ali embaixo, então, ó, tem o desenho de uns glóbulos vermelhos, é como se fosse a corrente sanguínea. Então, para mostrar, né, que se tiver aberto ali, vai para a nossa corrente sanguínea, que é a próxima imagem que eu quero que vocês vejam. Lá, ó. Então, esse processo de leaky gut, que é quando o intestino está permeável, quando a peneira está aberta, certo? Olha lá, já não tem aqueles 3 risquinhos. Lembra que no intestino saudável tem, amarrando uma célula na outra? Aqui não tem, né? E aí, aqueles alérgenos, aquelas bactérias, aquelas toxinas, aquelas coisas ruins, vírus e tudo mais, que acaba passando ali no trato digestório, acaba entrando lá na nossa corrente sanguínea. Olha ali, ó, glóbulos vermelhos com um monte de substâncias que não era para estar ali, tá? Isso é sinal ruim. Isso causa uma inflamação que chama uma inflamação sistêmica lá dentro do nosso corpo, porque a gente tem corrente sanguínea no corpo todo, tá? Então isso vai ser levado para o nosso corpo todo. E essa inflamação sistêmica, quando ela é constante, ela desenvolve doenças. Igual eu falei, a maioria das doenças crônicas existentes e que se a gente não tem algum caso em casa, a gente conhece alguém próximo que tenha, né? Essas principais doenças que eu comentei. A gente precisa cuidar daqui, tá? Para a gente não manter esse nosso corpo com essa situação, né, de inflamação crônica. Essa inflamação aí, gente, não causa febre. Não é aquela inflamação que a pessoa sente, entende? O corpo está lá inflamado, ele está tentando sobreviver. Ele tenta fazer de tudo para manter a homeostase, que a gente fala, para manter o equilíbrio, tá? Deus fez o nosso corpo muito inteligente. E Ele quer que o nosso corpo, quer que a gente esteja em equilíbrio. E Ele faz de tudo para manter esse equilíbrio. Mas quando Ele cansa, quando Ele está sobrecarregado, aí Ele levanta a bandeirinha branca. Aí Ele fala, ó, tô dando conta? Não. Tá muito tempo desse jeito, você está judiando de mim faz muito tempo. Não dou mais conta. Aí a hora que o pâncreas começa a resmungar, o fígado também, começa a esteatose hepática, sabe aquela gordura no fígado? Lembra que tem a veia porta
do intestino vai direto para o fígado, né? O nosso órgão importante de metabolizar, de detoxificar e tudo mais. Aí a gente começa a ter problemas em relação à nossa saúde mental. Começa outras coisas. A gente começa a ter problemas de pele, tá? Inflamação. Então, cada pessoa acaba desenvolvendo um tipo de coisa, só que isso leva tempo. O corpo vai tentando recuperar, tá? Mas não é legal a gente manter dessa forma, tá? E a gente vai ver, então, o que causa a disbiose e a permeabilidade intestinal. Aquela segunda figura do intestino aberto, tá? Aí eu coloquei algumas coisas aqui, tá, gente? Então, assim, ó, produtos ultraprocessados. Eu até coloquei alimento e coloquei um risquinho, porque quando o produto é ultraprocessado, é alguma coisa química, cheio de conservantes, cheio de substâncias ruins de laboratório, né? Que não foi Deus que fez aquele alimento, ele não é nem alimento, ele é um produto que aí a indústria viu que o ser humano come. E fez lá, e colocou na prateleira, porque eles duram muito tempo. E aí rende dinheiro, né? Porque fica mais tempo lá para vender e destrói nossa saúde, tá? Então, esses alimentos ultraprocessados ou produtos ultraprocessados, que tem um monte de corante, edulcorante, conservante e vários antes, né? Acidulante, gordura hidrogenada. A gordura hidrogenada ela é uma gordura que ela não é natural. Ela não é uma gordura que a gente encontra na natureza de forma abundante, tá? Ela é uma gordura, normalmente, quando está aqui num produto ultraprocessado, ela é uma gordura feita em laboratório, né? Só para ficar mais didático para vocês imaginarem. Então, é uma gordura que ela era líquida em temperatura ambiente, as moléculas delas eram mais soltinhas, e aí vem a indústria ali e coloca hidrogênio para elas ficarem paradinhas, para ficar durinha. E dá crocância para o alimento, dá cremosidade para o alimento, vicia a nossa papila gustativa, tá? Porque aí ela tampa a nossa papila e a gente não consegue sentir o sabor natural dos alimentos naturais e a gente fica querendo o saborzinho daqueles alimentos que são processados, tá? Porque tampa, entope, é mais ou menos assim, né? Para ficar mais fácil da gente imaginar. E essas substâncias, o que elas fazem, na verdade? Elas destroem a barreira intestinal, tá? Elas soltam aqueles 3 risquinhos que a gente tinha visto entre uma célula na outra e abre essa célula, certo? Já a ingestão excessiva de carne, né? O que acontece? Tem malefício aí, gente. Né? Carne é uma fonte, carnes no geral, aqui eu estou falando, é uma fonte de proteína, a gente precisa dela, mas em quantidade adequada. O excesso disso alimenta bactérias ruins, certo? Tudo que a gente come além do que o nosso corpo precisa, as bactérias ruins comemoram, porque é alimento para elas. E só como um detalhe, essas bactérias ruins que se alimentam de carne, elas chamam bactérias proteolíticas. E elas produzem uma substância, 2, interessante, que essa substância chama assim, ó, carnicina e putrescina. Pensa no cheiro disso. Produzindo lá dentro do nosso intestino. E aí, a ingestão excessiva de carne vai produzir porque tá tendo festa dessas bactérias. Elas adoram comer essas carnes que a gente come em excesso. E aí elas se multiplicam. E o problema não é nem a putrescina e a carnicina, só isso, porque aí vai dar problema para você e para quem está do seu lado e por aí vai. Mas o problema é que faz mal para o seu corpo. Tá? Porque além de produzir isso, elas produzem citocinas inflamatórias, que vai ser absorvido lá para a corrente sanguínea e vai causar inflamação no nosso corpo, vai machucar o nosso corpo. Aí quando a gente ingere, então vamos lá para a parte de cima, ó, alimentos mal mastigados e mal digeridos, a gente já viu o que causa, né? Então a gente alimenta bactérias ruins. Alimentos alergênicos, o que é isso? Alimentos alergênicos são aqueles que a gente já sabe que a gente tem reações, a gente tem dificuldade de digerir esses alimentos e a gente continua ingerindo, né? Por exemplo, eu percebo que quando eu como pão, vou dar um exemplo, tá? Eu me sinto mal. Toda vez eu me sinto mal, eu sinto que estufa, eu sinto uma sensação ruim, eu sinto refluxo.
Seu corpo está dizendo que isso não faz bem para você. Só você não está querendo ver, tá? Se não faz bem, você não está digerindo isso de forma correta. Se você não digere de forma correta, vai lá para a partinha de alimentos mal digeridos. Que alimenta o quê? Bactérias ruins. Certo? Então, se vocês percebem, se o corpo de vocês já está dizendo que esse alimento não está fazendo bem, exclua. Não ingira, tá? Não precisa excluir tudo. O que as pessoas falam, eu tenho alergia a tal coisa e vou proibir todo mundo de comer isso. Não tem lógica isso, certo? É só aquilo que te faz mal, aquilo que te causa alergia. Açúcar em excesso. Açúcar em excesso é outra coisa. Então, açúcar adicionados, né? Açúcar, gente, a gente pode tirar da nossa vida, que não vai fazer falta nenhuma. Se ocorresse alguma coisa aí que a gente não tivesse mais produção de açúcar, teria, na verdade, mais saúde do que, né, malefício. Então, assim, vão reduzindo aos poucos. Açúcar vai alimentar a bactéria ruim. Mas só um pouquinho. Você vai estar alimentando um pouquinho todo dia suas bactérias ruins. Vale a pena? Eu acho que não vale, né? Então, vale a gente pensar e fazer escolhas. Massas, carboidratos simples, em excesso. Excesso vai ser alimento para as nossas bactérias ruins, né? E a gente já sabe o que elas fazem. Fumo, alcoolismo e demais substâncias tóxicas faz mal para a nossa célula intestinal. Então, elas abrem, destroem aquele fechinho, aquela união entre uma célula e outra, tá? É uma substância tóxica que vai destruir ali nosso corpo. Medicamentos, então vários tipos de medicamentos, como antibióticos, corticoides, prazóis, laxantes, eles fazem mal quando a gente ingere de forma inadequada, de forma automedicada. Então, o que eu quero dizer aqui? Que se teve a prescrição, né, com quantidade certa para você, horário correto para você tomar e quantidade de tempo correto para você ingerir isso, tá tudo bem, não tem problema, certo? Mas se automedicar é prejudicial. Por quê? Antibióticos, eles vão destruir todas as bactérias ali do nosso intestino, tá? Lembra que as bactérias boas produzem neurotransmissores, vitaminas, nutrientes para nossa célula intestinal. E aí a gente vai destruir tudo isso porque a gente decidiu tomar um medicamento por conta própria. Não, né? Corticoide, prazóis, né? Os prazóis são tipo omeprazol, lanzoprazol e por aí vai. Tem tempo para tomar esses medicamentos, tá? É importante. Eu não estou dizendo que medicamento a gente não deve ingerir. A gente deve, conforme for prescrito, certo? Porque os prazóis vão reduzir, então, a liberação de ácido clorídrico. E tem gente que fica tomando isso para o resto da vida, né? E aí atrapalha todo o processo digestivo. Por quê? Se eu diminuo ali o ácido clorídrico, o processo de digestão não ocorre. E aí eu vou ter alimento mal digerido. E aí eu vou alimentar bactérias ruins. Isso com o tempo, tá? Isso sendo rotineiro por um longo período. Laxantes, a mesma coisa, eles acabam atrapalhando e machucando a parede do nosso intestino. Então, se abre. E aí a gente vai ver, então, o que mantém o nosso intestino saudável. E aqui, gente, aqui é muito lindo porque é muito fácil, que é o quê? A gente precisa dar preferência aos alimentos naturais. O que são alimentos naturais? Alimentos que Deus deixou para a gente comer. Tudo que Ele deixou para a gente comer não vai fazer mal. Certeza que não vai fazer mal, tá? Não precisa nem um nutricionista fazer essa prescrição para você. Você pode fazer essa escolha. E eu espero muito que todos vocês que escolheram estar aqui hoje saiam com isso em mente e possam fazer boas escolhas a partir desse momento para fazer diferença na saúde de vocês, certo? Então, escolhendo os alimentos que Deus deixou para nós. Esses alimentos são ricos em fibra. As fibras, até coloquei ali, elas são prebióticos. O que são prebióticos? Elas são alimentos para as nossas bactérias boas, para aquelas que produzem saúde, certo? E aí, o que são esses alimentos ricos em fibra?
frutas, legumes, verduras, sementes, cereais. E aí a gente tem várias opções. Ai, mas eu não gosto de alface. Gente, tem várias outras coisas, não tem problema, calma, tá? Tem tanta opção de alimento, tá tudo bem, mas dá para fazer escolhas, né? Aí a gente vai lá, ó. Outra coisa, mastigar bem os alimentos. Isso a gente já viu, que é importante. A gente mastiga bem os alimentos, a gente não alimenta bactérias ruins. E a gente vai eliminá-las por inanição. A gente fala por fome. Elas não vão ficar ali, elas vão falar, poxa, nesse ambiente aqui, eu não estou tendo alimento. Não está um ambiente legal. Vou embora daqui. Minhas amiguinhas aqui, ó, as boazinhas, estão super alimentadas todos os dias. Elas ficam me zoando aqui, uma do lado da outra, né, fazendo careta. Eu vou embora daqui, não quero ficar aqui. E elas vão embora. E tá ótimo, porque a gente elimina elas e a gente cultiva as bactérias boas, cultiva a saúde, certo? Não ingerir além do necessário. Por quê? Porque tudo que a gente ingerir em excesso, nossas bactérias ruins vão fermentar, certo? E a gente vai alimentá-las e elas vão se multiplicar e não é isso mais que a gente quer. O que é não ingerir além do necessário? É a gente não ser glutão, a gente não ser guloso. Está na Bíblia, para a gente não ser guloso. Então, tá aqui, ó, não ingerir além do necessário. Fitoquímicos, antioxidantes, que a gente encontra em temperos naturais, em chás. Esses alimentos, eles alimentam a nossa bactérias boas, certo? A água, gente, eu coloquei ali, ó, a quantidade, 35 ml por quilo por dia. Então, vocês vão pegar esses 35 ml e multiplicar pelo peso que vocês têm. E aí vocês vão ver a quantidade de água que a gente precisa ingerir durante o dia para que o nosso intestino funcione de forma correta, para que a gente limpe e ajude na eliminação, na excreção de bactérias ruins, tá? Para que o nosso peristaltismo funcione de forma adequada. Evitar o que é prejudicial, que é tudo aquilo que a gente viu no slide anterior. E atenção plena na hora das refeições, a gente prestar atenção no que a gente está comendo, comer com gratidão aquilo que a gente está comendo, faz a diferença no nosso processo digestivo. Então, a gente não olhar para um prato de salada e falar, eu tenho que comer um prato de salada, né? E comer aquilo resmungando. O nosso corpo vai entender que isso é ruim, né? Então, vai descer ruim. Então, vamos agradecer, né, por esse alimento que eu tenho. Que bom que eu estou podendo fazer boas escolhas e estou cuidando da minha saúde para honrar a Deus. Fazer atividade física. A atividade física auxilia na produção, então, de hormônios também e facilita no funcionamento do nosso intestino. E ingerir alimentos fermentados, que são probióticos, que contêm bactérias boas, que são tipo iogurte, kefir, kombucha e tudo mais, tá? O kefir é um iogurte que a gente pode fazer em casa, então normalmente se recebe isso por doação e a gente produz o iogurte ali em casa, certo? Então, gente, é isso. Eu espero que tenha sido proveitoso esse momento, que eu tenha sido clara nas informações para passar para vocês, que vocês, a partir de agora, consigam fazer melhores escolhas, né? Que vocês consigam imaginar como funciona cada parte do corpo para poder fazer essas escolhas. Vocês já têm ali uma listinha do que fazer e do que não fazer para cuidar da nossa saúde. E tudo que vocês fizerem, seja o que vocês comerem, beber ou qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus e honre, né, a Deus com o nosso corpo, com a nossa saúde. É isso. Amém. Uau. Vamos comer, gente. Brincadeira. Vamos comer com sabedoria, comer certo, fazer boas escolhas. Eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos orar pela Ari, para que Deus continue abençoando a vida dela, usando a vida dela. É óbvio que a gente precisaria de umas par de horas, né? Porque assim, a Ari, quando ela me diagnosticou, foi 1 hora de conversa. Depois, quando ela foi passar o receituário para mim, foi mais 1 hora de conversa para me explicar cada coisa. E assim, é impressionante. Eu não tinha hábito de colocar semente, por exemplo, na salada.
Hoje eu pego, além da salada, eu coloco chia, linhaça, gergelim, semente de abóbora. Eu achava assim, comer semente de abóbora? Aí você coloca na salada, você mexe tudo, show de bola. De manhã, o uso de linhaça, enfim, essas sementes são muito importantes. E é uma questão, e olha, eu como hoje do mesmo jeito. Quando ela passou a dieta para mim, eram 110 gramas de arroz, 80 de feijão, 90 de legumes, 110 de carne. Aí eu pensei e falei assim, caramba, tem quase meio quilo de comida no prato. Não é? É que a gente às vezes está acostumado a comer pelos olhos e as coisas erradas. Então quando eu pesei tudo e coloquei tudo que eu precisava comer, eu falei, caramba gente, não tem como ficar com fome. Um pratão de meio quilo. Não é? E salada à vontade. Então hoje eu como normalmente uma bacia de salada assim, mas como com gosto. Tem gente que já não gosta de salada. Enfim, são escolhas. E a gente precisa... E quando a Ari falou assim, olha, o intestino é o segundo cérebro. E aí, ouvindo tudo isso, quando ela conversou comigo, eu falei, gente, é verdade. E tudo que eu sentia tinha a ver com alimentação, tinha a ver com a produção em excesso de cortisol. Ou seja, meu corpo estava uma bagunça. Quando eu fiquei internado com a Covid, você consegue imaginar a quantidade de antibiótico que foi injetado? Era o tempo todo para combater o vírus. E depois, o estrago que foi feito no intestino. Gigantesco, né? Então, que a gente saiba fazer escolhas. Como ela disse, gente, tem alimento à vontade. Eu não gosto de tal legume, eu substituo por outro. Deus criou uma diversidade enorme. Cabe a nós, e ela bem colocou no início, Deus deu para a gente um negócio chamado livre-arbítrio. Ele não nos obriga a fazer nada, você não é obrigado a fazer nada, mas essa escolha pode fazer uma grande diferença na tua vida. Queria orar junto com você pela vida da Ari, que Deus continue abençoando a carreira profissional dela, que ela seja esse instrumento para ajudar muita gente, né? Que Deus dê sabedoria cada dia mais, enfim, que Ele tome conta da vida dela. Obrigado, viu, Ari? Estenda sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida da tua filha. Te agradeço, Deus, pelo chamado que ela tem, pelo ministério que ela tem, pelo trabalho que ela tem desenvolvido. Peço que o Senhor dê a ela sabedoria cada dia mais, conhecimento a respeito de tudo aquilo que ela precisa para orientar pessoas, para abençoar a vida das pessoas. Cuida, Senhor, de todas as áreas da vida dela. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado. Vamos aplaudir mais uma vez.